A paz do Senhor esteja contigo no dia de hoje, que Deus te abençoe abundantemente. E eu tenho certeza que se você veio aqui, se você clicou nesse vídeo, é porque Deus tem algo muito importante para falar especialmente com você. Essa palavra aqui que Deus colocou no meu coração para eu falar contigo, hoje ela é exclusivamente para você, porque o nosso Pai é um Pai que Ele ama, que Ele tem atenção para detalhes e Ele sabe o que você precisa ouvir nesse momento. Eu não sei para quem é essa palavra, mas eu sei que se você chegou aqui nesse canal, se você chegou nesse vídeo, essa palavra é para você. E antes de eu começar a ler qual o versículo de hoje, qual é a palavra que Deus tem hoje para você, já dá o like nesse vídeo e se inscreve nesse canal para não perder os próximos vídeos. Eu sempre faço devocionais segundas, quartas e sextas, e para você não perder a palavra de Deus, essa oportunidade da gente ter comunhão aqui entre nós. Se você tem pedido de oração, escreve também nos comentários, porque eu estou orando por todos os inscritos no meu canal e por todas as orações que estão escritas nos comentários. O versículo de hoje está em Esther, capítulo 4, versículo 16. Vá reunir todos os judeus que são de Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso irei ao rei, e ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, eu morrerei. Na palavra de hoje a gente vê que no contexto bíblico é que nesse momento os judeus eles estavam sendo ameaçados de serem mortos no caso por um inimigo do povo judeu que tinha cismado com o tio de Esther, que era o Mordecai, que ele não se ajoelhava para os deuses pagãos, os deuses da Pérsia, e havia um homem do exército da Pérsia que ele se sentia muito ofendido pelo fato de Mordecai não se ajoelhar perante ele, o Hamã. Ele era uma pessoa de um alto posto nesse império persa, e ele se sentia muito, ele era muito... tinha muito orgulho, era um homem muito orgulhoso. E quando ele via que Mordecai, que era um judeu, não se ajoelhava aos pés dele, assim como as outras pessoas tinham que se ajoelhar quando ele passava, então esse Hamã, esse homem de alto posto, ele se sentiu ofendido, sentiu o orgulho dele ofendido e colocou na cabeça que ele queria matar Mordecai e todos os judeus. Então, Hamã, ele começou a fazer o caminho dele, a fazer a cabeça do imperador da Pérsia, para que o imperador da Pérsia fizesse uma lei para matar todos os judeus. E houve esse decreto de que os judeus seriam dizimados, e antes de isso acontecer, o Mordecai, que era tio de Esther, da rainha Esther, que era casada com o rei da Pérsia, Mordecai, ele falou para Esther que isso iria acontecer, que os judeus eles seriam mortos. Então ele pediu que a Esther falasse com o rei. E a Esther teve muito medo, ela não sabia o que fazer, ela precisava de um discernimento, ela precisava de uma resposta de Deus para dizer para ela o que ela deveria fazer, como ela deveria ir até o rei, como ela deveria salvar o povo dela, que era muito importante porque ela também era judia. Então, Mordecai fez esse pedido a ela e ela decidiu ir até o rei da Pérsia, até o marido dela, o esposo dela, apesar dele não ter a chamado. Ele fazia tempo que o rei da Pérsia não a chamava, apesar de eles serem casados, ele tinha outras esposas e tal, e apesar dela ser a rainha, ele já não a via pessoalmente há muito tempo. E naquela época era um crime, ela poderia morrer, ela seria... a pena dela seria a pena de morte se ela fosse até o rei falar alguma coisa com o rei sem que ele a chamasse. Como ele já não tinha chamado ela há muito tempo, ela não tinha como ir até ele para poder falar com ele, para ele salvar o povo dela. Então, o que Esther fez quando ela precisava de um direcionamento divino, quando ela precisava de uma resposta do que fazer, de como ir para frente, de como dar o próximo passo? Ela começou a jejuar.
E essa palavra aqui é para você, que você está pensando, o que eu faço? Qual o primeiro passo? Como é o próximo passo? Para onde eu devo ir? Para onde eu não devo ir? E você ora, você tem pedido a Deus, você tem implorado a Deus por portas abertas, por um direcionamento. Você tem implorado e pedido a Deus por cura. Você tem implorado e pedido a Deus por um emprego novo, por uma casa, por um carro, algo que você está orando, pedindo, implorando a Deus por tanto tempo, e isso ainda não aconteceu na sua vida. Você tem certeza que isso é algo bom, isso é a vontade de Deus, é algo bom, perfeito e agradável. Assim como Esther também tinha certeza de que salvar o seu povo, salvar os judeus era algo que Deus queria, era algo da vontade de Deus, era algo bom, perfeito e agradável. Então, Esther tinha certeza absoluta disso, mas ela não sabia o que fazer, ela tinha medo. E esse medo é normal. A gente sentir medo é algo normal, é algo humano. Mas a gente tem que sempre ter a confiança de que Deus está no controle, de que Deus sempre vai pegar a nossa mão e levar para onde Ele quer nos levar. Ele sempre vai nos direcionar para o lugar onde a gente deve ir. E como a gente tem que ter certeza de do que a gente deve fazer, sabe? Se a gente deve comprar um carro, financiar um carro, se a gente não deve... qual é a casa certa que a gente deve comprar, se a gente deve ir para um lugar ou não, qual é o trabalho certo, qual é o emprego certo para onde a gente deve ir, qual é a empresa na qual a gente deve mandar currículo, a gente deve fazer a nossa inscrição para ser chamado para entrevista de emprego, para onde que a gente deve ir, qual é a faculdade que eu devo escolher, o que eu devo fazer da minha vida nessa fase onde eu estou. O que Esther fez é algo muito importante. Ela quis se livrar de tudo que pudesse importunar essa conexão com Deus que a gente tem. E o melhor modo de vencer a nossa carne, de silenciar a nossa carne, a nossa vontade, os nossos pensamentos, os nossos desejos, é fazendo jejum. E eu sei o quanto é difícil a gente dizer não para a carne, o quanto é difícil a gente fazer um jejum. E jejum é sim você não comer, né? Eu sei que existem muitas pessoas sem possibilidade de fazer um jejum por questões de saúde, e isso tudo bem. Então você começa renunciando a algo que você gosta muito. Que você para então de você assistir série por um tempo, você faz um compromisso com Deus, não é barganha, jejum não é barganha, você não vai parar de comer ou deixar de fazer algo que você gosta muito para que Deus faça aquilo que você quer, ou você quer um carro, ou você quer uma casa nova, ou você quer um carro, ou você quer um emprego, você diz eu quero ir para essa empresa com certeza, então eu vou parar de comer aqui, vou ficar sem comer, vou ficar só na água 40 dias para que Deus me dê isso. Isso é barganha. Isso não é o motivo pelo qual a gente deve fazer jejum. O motivo principal é para silenciar a nossa carne, para a gente vencer a nossa carne, para a gente poder silenciar os nossos próprios pensamentos, para a gente escutar a voz de Deus. E eu sei quando é difícil eu dizer não na questão de comida, porque é algo que eu gosto muito, eu amo comer. Eu amo muito comer. E eu sei que existem muitas pessoas que estão me ouvindo agora que sabem, que também sentem da mesma forma. Então, Deus falou com o meu coração para eu falar essa palavra aqui com você. Começa devagar. Ontem, por exemplo, eu fiz até meio-dia. Eu falei, vou fazer meu jejum até meio-dia. Hoje eu estou fazendo até as 14 horas. Na próxima vez, amanhã, eu quero fazer até as 17 horas. Depois eu vou tentar fazer de 24 horas. Mas eu vou impulsionando cada vez mais para conseguir chegar no meu objetivo, que é o jejum de 3 dias só na água. Se eu falar agora, assim, eu vou fazer os 3 dias, eu conheço a minha carne, eu sei que eu não vou fazer, eu não vou conseguir fazer esse jejum de 3 dias direto, mas eu tô iniciando essa caminhada. E se você tá iniciando essa caminhada também, se você nunca
fez um jejum. Eu te incentivo agora, escreve aqui nos comentários, vamos fazer isso juntos, vamos fazer juntos essa caminhada, vamos tentar juntos, tentar não, a gente vai fazer um passo de cada vez, aumentando cada vez mais. O importante é você tentar chegar na presença de Deus, sabe? Em Atos Apóstolos, por exemplo, no capítulo 13, versículo 2, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separa-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. O Espírito Santo, ele fala, mas você tem a sensibilidade de ouvir mais a voz do Espírito Santo quando você está jejuando. Também, isso é muito importante, jejum não é dieta. Então, se você começou a fazer o seu jejum, é oração todos os dias, sabe? Mesmo que seja assim, esse jejum parcial, né? Até meio-dia, depois até as 14 horas, depois até as 17 horas. No tempo que você está jejuando, você está se conectando com Deus. Seja ouvindo uma pregação durante o trabalho, seja ouvindo um louvor a caminho do trabalho, no trabalho, seja no horário que era para ser a sua pausa do almoço, você se tranca no banheiro do seu trabalho e ora. Ou você vai para fora, dá uma volta, vai passear para pensar em Deus, para pensar na palavra de Deus. Mas você lê todos os dias a Bíblia, lê todos os dias a palavra de Deus, escutar devocionais, escutar vídeos no YouTube falando sobre a palavra de Deus. Então, é muito importante, durante esse jejum, onde você está precisando de direcionamento divino, você não só parar de comer, ou diminuir a comida, ou deixar de fazer algo que você gosta, mas também de você se conectar com Deus, de você ouvir a palavra de Deus. Porque a fé ela vem do ouvir e de ouvir a palavra de Deus. E a sensibilidade para ouvir a palavra do Espírito Santo, porque o Espírito Santo fala de várias formas. Ele pode falar assim, com uma voz audível, se ele quiser. Mas a forma mais simples de você ouvir o que Deus quer para você, de ouvir qual é a resposta do direcionamento que você tem pedido, é você lendo a palavra de Deus. Eu ouvi um testemunho eu não lembro de quem agora, mas eu sei que a pessoa falou que precisava de um direcionamento de Deus e orou e jejuou e buscou a palavra de Deus. Aí na palavra, na Bíblia, ele não sabia para onde deveria ir. Se iria para uma cidade, para São Paulo, por exemplo, para São Paulo ou para Minas Gerais. Ele não sabia para qual cidade ele deveria ir. E no versículo que ele leu, tinham características geográficas que se identificavam mais com uma cidade do que com outra. E nessa leitura e nesse ponto que era tão pequeno, que era de uma significância tão pequena, tocou de uma forma no coração dele que para ele teve a certeza naquele momento de que é isso que vai acontecer, é para lá que eu devo ir. Eu, por exemplo, orei por 1 ano para eu conseguir engravidar. Eu não conseguia engravidar e eu não sabia por quê. Minha ginecologista também não sabia por quê. Então eu orei muito, eu jejuei muito, eu chorei muito nos pés do Senhor, implorando para eu conseguir engravidar. Eu pedia, eu implorava e eu sempre sonhei de ter um menino. Eu orava e eu pedia: Senhor, me dá essa bênção de ser mãe. Eu quero muito ser mãe, eu quero muito. E eu consagro meu ventre, eu consagro meu filho que ainda não nasceu. E eu já creio nisso. Mas eu não sabia se isso era realmente da vontade de Deus. Eu não sabia, eu não fazia ideia. Então, porque assim, existem mulheres que não foram chamadas para gerar um filho no ventre delas. Algumas mulheres foram chamadas para ser mãe de alguma outra forma, seja mãe espiritual, seja sendo mãe adotiva, sendo de alguma forma, talvez Deus quisesse que eu fizesse uma fertilização in vitro, que também é algo que eu creio que é abençoado por Deus, sim, com certeza, porque Deus fez o médico com essa habilidade de fazer isso, de gerar a vida dessa forma. Então, eu orava muito para Deus me dar sabedoria e me dar a certeza do que Ele queria para minha vida, porque a gente estava tentando já há 1 ano, agora quando eu penso assim, nossa, 1 ano nem é tanto assim, mas naquela época, assim, a esperança de ter filho ia diminuindo com todo mês.
Então eu orava e pedia uma resposta, eu precisava dessa clareza. Então eu jejuei, orei, pedi, implorei a Deus e Ele me deu um versículo. Eu procurei esse versículo tanto e eu não achei. E eu hoje em dia eu me pergunto, será que tem esse versículo na Bíblia ou não? Eu sei que estava falando de Noa. E para mim veio na minha cabeça, veio no meu coração essa frase: eu te dou o Noa. E assim que me chama meu primogênito, meu filho se chama Noa, e foi o nome que eu dei para ele. E meu marido ficou de acordo com isso, apesar de a gente nem ter falado sobre isso. Ele pensou nesse nome também, eu pensei nesse nome também. E foi uma certeza que Deus me deu durante o jejum, uma clareza absurda de que eu seria mãe de um menino e que esse menino se chamaria Noa. E se você está procurando por essa clareza, por essa resposta, eu te encorajo a fazer esse jejum. Começa devagar. Se você tem muita dificuldade com abdicar da comida, começa bem devagar. E quem sabe Deus te leve para um nível maior para... hoje em dia eu penso assim, nossa, 40 dias de jejum, eu acho que não vou conseguir. Mas eu quero fazer isso. Eu quero um dia chegar nesse ponto de ficar 40 dias só na água para ouvir assim a palavra de Deus, para ouvir Deus falar comigo assim de uma forma sobrenatural. Porque se a gente quer sentir o sobrenatural, se a gente quer vivenciar o sobrenatural na nossa vida, a gente tem que ter a disposição também de fazer algo especial. Eu sei que a gente não tem capacidade de fazer o sobrenatural, mas a gente tem capaz de doar algo especial, de levar uma oferta especial para a gente chegar nesse outro nível. Por isso eu te encorajo agora. E se você tem problemas de saúde, você diz, eu não posso, não tenho condições de fazer esse jejum de comida, então talvez você possa fazer um jejum de série, por exemplo. Sabe, fazer um jejum de YouTube e falar assim, eu só vou abrir o YouTube para assistir pregação. Eu só vou abrir o YouTube para assistir devocional. Eu só vou abrir o YouTube para orar. Eu não vou assistir nenhum outro tipo de entretenimento. Tem pessoas que fazem jejum de entretenimento. Eu não vou assistir TikTok, eu não vou assistir Instagram, não vou assistir novela, porque não quero me corromper com as vozes do mundo, eu só quero ouvir o que Deus tem para falar comigo. Então, vamos orar agora, feche seus olhos que eu vou orar por você. E para Deus te falar qual é o jejum que você deve fazer, para Ele poder te dar clareza daquilo que você deve fazer para sua vida. Fecha teus olhos que eu vou orar por você. Senhor, meu Pai, eu tenho certeza que o Senhor colocou essa pessoa aqui, se o Senhor direcionou essa pessoa aqui, para vir aqui, para assistir esse vídeo, Senhor, para ficar aqui até o final. Então eu creio, Pai, que o Senhor tem algo para falar com essa pessoa, que é muito especial, que é especificamente para ela. Pai, eu creio que o Senhor é capaz de mostrar para essa pessoa o que o Senhor quer para ela, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E essa pessoa só precisa se livrar daquilo que impede, Senhor, que ela possa ouvir a sua voz. Então dá clareza para essa pessoa o que ela deve fazer, do que ela deve abdicar, o que ela deve fazer concretamente para ela poder ouvir a tua voz, Senhor. E nós cremos, Senhor, que o Senhor é capaz de falar com seus filhos. Nós somos tuas ovelhas, Senhor, e as ovelhas, elas conhecem a voz do pastor delas. Então nós pedimos em teu santo nome, Senhor, fala conosco com clareza. Nos dá um direcionamento do que nós devemos fazer, Senhor, e nos abençoa no nosso caminho, em direção ao centro da tua vontade. Por isso eu te imploro, meu Pai, mostra-nos o que devemos fazer concretamente, para onde nós devemos ir, qual é o direcionamento que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. Haja na nossa vida, Pai. Fala com a gente através da Tua palavra, fala conosco da forma que o Senhor quiser falar, porque o Senhor é soberano, Pai. Obrigada por isso, Senhor. Obrigada por o Senhor falar conosco. É para o Senhor nos dar essa oportunidade concreta que está na Tua palavra, que está tantas vezes mencionada no Teu Evangelho, na Tua palavra, na Bíblia, Senhor. É mencionado tantas vezes essa possibilidade, que é a possibilidade do jejum, da gente silenciar a nossa carne para a gente poder ouvir a Tua voz, da gente se diminuir para que o Senhor cresça na nossa vida. Nos ajuda a chegar no centro da Sua vontade, Senhor, a fazer esse jejum, seja ele de alimentos, seja ele de outras coisas, nos direciona para saber o que nós devemos fazer e fala conosco, Pai. Nós precisamos ouvir a Sua voz.
Eu coloco a vida dessa pessoa nas suas mãos, Senhor, e abençoo a vida dela e da família dela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se essa mensagem falou contigo, se você ouviu a voz de Deus aqui, se você foi tocada por essa mensagem, então não esquece de dar o like aqui. Ou se você acha que essa mensagem é para uma outra pessoa, talvez você queira ter pensado agora em alguma outra pessoa que possa fazer o jejum junto com você. Então envie essa mensagem para essa pessoa. E não esquece de escrever nos comentários pelo qual motivo que eu devo orar por você. Muito obrigada por você ficou aqui até o final e nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais, a paz do Senhor.